queria cumprimentar a mesa em nome da Juliana, né? Dessa mulher aqui abençoada. Gente, olha só, eu conheci o Glycon faz pouco tempo, mas o pouco tempo que eu conheci o Glycon, eu já vi o amor que ele tem por essa região aqui. Quando o Glycon veio para o nosso grupo, só falar aqui uma coisa antes. Eu fui coordenador geral do deputado Thiago Manzoni na eleição passada. E aí, quando o Glycon veio para o nosso grupo, ele veio falar para a gente quais eram as demandas da região. Prontamente eu conversei com o deputado Thiago Manzoni, o Thiago falou, vai lá e resolve. Porque o Thiago ele só fala assim, vai lá e resolve. Né? Então já sabe, se não resolver, o negócio pega. Então ele disse, vai lá e resolve, vê o que está acontecendo, e a gente não pode deixar essa demanda dessa forma. Então eu vim com o Glycon um dia, conheci a região, a gente andou pela região, e depois de uma semana, depois que a gente teve aqui, teve uma situação que aconteceu uma derrubada, parece que tinha um prazo, né, Glycon, que acho que era dia 5, que aconteceu uma derrubada. Prontamente eu conversei com o deputado Thiago ligou para a Celina, nós fomos encontrar com a Juliana, entramos com uma ação, uma situação, graças a Deus não aconteceu. Então quero agradecer o governador Ibanez, quero agradecer a Celina Leão, a Juliana e o deputado Thiago Manzoni, porque a gente conseguiu intervir nessa situação. Então, assim, nós estamos aqui para ouvir a comunidade e dar celeridade nas demandas. Lógico que tem coisas que não dependem só do deputado Thiago, só da Celina, só de mim, mas nós estamos aqui para ouvir. Não é porque é um ano de eleição que nós estamos aqui, porque esse ano é de eleição. É porque as coisas aconteceram agora, né? O Glycon fez essa movimentação agora, e nós estamos aqui prontamente para ouvir vocês, dar celeridade e resolver tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Então, quero deixar a nossa assessoria à disposição de vocês, tá? Escrevam as demandas de vocês, passam para a nossa assessoria, para a gente ir acompanhando e resolvendo os problemas de vocês. Que Deus abençoe vocês e nós estamos à disposição e muito obrigado. Bom, agora vamos ouvir a dama da mesa, né? A Juliana, nossa chefe de gabinete da vice-governadora Celina Leão. Bom dia a todos. Bom, gente, tá fácil para mim não, né? Olha a responsabilidade, Thiago. Grande. Eu vou começar aqui agradecendo o espaço, o Wagner e a Viviane. Cadê a Viviane? Eu não conhecia a Viviane. Oi, Viviane. Obrigada pelo espaço, obrigada por você ter aberto as portas da sua casa aqui para nós. É importante essa reunião. Quero agradecer as palavras, suas palavras. Tá? Obrigada, Keila, por você ter falado. Stephanie falou muito bem. Trouxe aqui todas as demandas. Acabei aqui de roubar o papelzinho dela, porque eu vou estar olhando uma por uma. Eu roubei não, ela me deu, é verdade. Ô Marcelo, parabéns pela iniciativa. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele teve, né, esse cuidado de nos procurar, de vai acontecer, o que nós podemos fazer, e assim foi feito. Obrigada, é isso mesmo, a gente tem que ir para cima, intervir mesmo, o que a gente pode fazer, tá? Anderson, obrigada pela oração. Acho que é importante, né, a gente trazer um pouco da palavra de Deus aqui nessa reunião, porque eu acho que sem ele nós não temos nada, tá? Eu quero agradecer, Glycon, obrigada também por você ter organizado aqui junto com antes toda essa comunidade, que vocês estão lutando, né, por dignidade, gente. É só isso que nós queremos, mais nada. Deputado, em especial, em nome da governadora, que eu te agradeço, em nome da Celina, por essa iniciativa. E quero dizer para o senhor que a Celina conta com o senhor para a gente poder dar andamento em todas as situações que estão acontecendo aqui. Vocês viram a hora que eu cheguei, e eu estive ali com algumas pessoas já trazendo algumas situações para mim, fiquei ali no cantinho e escutando muita coisa de vocês. Deputado, eu quero dizer para o senhor que a Celina precisa vir aqui escutar a população. A Celina precisa estar com vocês. Agora, pessoal, eu não costumo justificar a falta dela, não, mas aqui eu faço questão de justificar. Eu acho que quando mexe com a família, desestabiliza qualquer um de vocês. A nós, né?
E a Celina teve um problema pessoal, de família, e ela precisou se ausentar para cuidar. Então, eu costumo até dizer isso, que estabiliza a gente é a família. Se a família não está bem, nós não estamos bem. Eu quero uma salva de palmas para vocês que estão aqui hoje. Para vocês, gente, para vocês que estão aqui hoje, que acordaram, como alguns de vocês aqui falaram, que acordaram cedo, que estiveram aqui, que estão confiando em nós. E quero dizer para vocês, gente, que confiem. Alguns de vocês conhecem a Celina lá, desde lá atrás, como acho que foi a Stephanie que citou. Foi a Stephanie que citou que a Celina, né, teve lá atrás com o ex-governador Roriz. Então, a Celina é dessa pauta, a Celina tem essa sensibilidade. Eu tive ali atrás e falei, algumas pessoas conversando comigo, deputado, eles falam, Juliana, não pode derrubar e tal. Eu falei, gente, nosso governo não é de derrubada. O nosso governo tem que ser de regularização. Concordo também que a gente não pode deixar, né, invasão tomar conta de Brasília. Mas o que tem, gente, vocês são famílias aqui, eu estava escutando, são famílias de mais de 40 anos no mesmo local. Né? Eu acho que a gente tem que, o governo, Tiago, a gente precisa ter um olhar aqui. Eu estava escutando as demandas que a Stephanie trouxe. Gente, são coisas simples, mas que dependem da regularização para que aconteça. Não é verdade, Stephanie? Mas que precisa da regularização. Hoje o PEDOT já está em estudo. E eu quero contar com a participação e a ajuda aqui do Tiago, do deputado Tiago. Viu, Tiago? E eu vou me comprometer aqui com vocês, gente. Quando eu falo que a responsabilidade é grande, eu estar aqui hoje em nome da governadora, porque nós estamos trabalhando, nós estamos falando da vida de vocês. Né? Eu acho que quem veio, como a minha história, que, né, também veio lá de baixo, também tem uma história como vocês, né? E eu acho, é por isso que eu falo, eu chego a me emocionar em ouvir a história de vocês, porque nós só queremos nossa dignidade, nossa moradia, né? E através da moradia ter tudo isso que vocês citaram aqui, ônibus escolar, transporte, água. Água, uma coisa simples para nós, deputado. Água, energia, é só isso que nós queremos. Então, o governo precisa, sim, ter um olhar sensível aqui para vocês. E aí, gente, eu falei para a Alessandra, que não está mais aqui, ela teve que se retirar. A Alessandra falou, Ju, deixa eu reunir todo mundo, a gente levar para você. Eu falei, Alessandra, não. Falei, eu não vou te escutar. Vocês precisam sentar com a governadora. Vocês precisam olhar nos olhos dela. A Celina precisa ouvir vocês. E aí, deputado, eu vou me comprometer aqui agora com o senhor e com todo mundo que está aqui me escutando nesse momento, me comprometer a fazer uma reunião. Eu até falei, ninguém chamou a CEDU, ninguém chamou a CODAB, né? Foi bom não ter chamado. Foi bom não ter chamado. Porque nós vamos fazer uma reunião com a governadora e nós vamos convocar esses órgãos para estar presente também e a gente dá um pontapé nisso aqui. Né? Quem conhece a Celina sabe que a Celina não é de promessa, a Celina é de pegar o telefone e fazer. A Celina é de pegar e fazer. O deputado está com a governadora e sabe da forma dela trabalhar. E aí, deputado, vamos organizar para a Celina ouvir todo mundo. Né? A Celina precisa entrar aqui, a Celina precisa estar aqui com vocês, ela precisa ouvir vocês, a gente precisa colocar isso aqui. Chega disso aqui, ó, acordar cedo, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, vocês estão aqui reivindicando por uma coisa que é direito de vocês. Então eu me comprometo aqui a gente fazer uma segunda reunião com a presença da governadora, isso o quanto antes, por mim, a gente já sai daqui até com data marcada, viu, deputado? Eu vou ser mais ousada. A gente sai daqui até com data marcada. E trazer a Celina para ela escutar, para ela trazer algo para vocês. Eu acho que vocês, é isso que vocês estão reivindicando, ser ouvidos, tá? Então, me comprometo, tá, deputado? E com todos vocês. Gente, eu estou com a Celina há muito tempo. Tem gente que fala assim, Ju, eu aprendi a trabalhar com ela. Ela é de pegar e de fazer. Então,
Vamos trabalhar, vamos fazer. Eu agradeço por vocês terem me recebido aqui com todo carinho. Obrigada, Glaicon. Obrigada, os donos da casa, por terem me recebido. Obrigada pelo carinho. Vocês me receberam muito bem aqui. E eu quero sair daqui também, gente, fazendo parte da história de vocês. Eu também quero fazer parte dessa história, deputado. Lá atrás, lá na frente, olhar e falar assim, eu estive lá, né? E hoje nós estamos aqui entregando, trazendo tudo para vocês. E eu quero fazer parte da história de vocês. Parabéns por vocês estão dando esse passo, agora importantíssimo. E parabéns para a população por estar se envolvendo, por estar em busca do que é de vocês. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Juliana. Acho que os moradores aqui não esperavam menos do que isso. Acho que sair daqui hoje já com um andamento de que vai ter uma próxima reunião com a presença da governadora, acho que traz um pouco de alento para essas pessoas que estão sedentas de melhoria. Só para você ter uma ideia, essa semana eu pedi para a administração passar a patrola aqui, eles não passaram. E está aí a buraqueira. Hoje a gente não tem nem como estacionar. Se não fosse os moradores cederem seus imóveis para a gente estacionar, não tinha como a gente passar, a gente estacionar. Então, você vê como que há um descaso, há uma inércia, e a gente não pode, como cidadão, acima de tudo, aceitar. Porque é o que eu falei. Mas eu quero só fazer... Gente, deixa eu falar uma coisa. Às vezes são umas coisas assim, tão simples, tão simples, Glaicon, umas coisas que basta você pegar o telefone. Então, eu quero dizer para você tem meu telefone, tá aqui o Marcelo, que foi à ponte, vocês tiveram mesmo semana retrasada, passada, nem lembro, gente, que a gente fica ligado no 220. Eu quero dizer para você, quando você tiver essas situações para resolver, conta com a gente, liga. Meu telefone tá aí, ó. Liga, fala, Ju, só tô precisando de uma máquina aqui. Nós somos, conta com a vice-governadoria. É uma ferramenta que vocês têm na mão, mas vocês têm que saber usar a ferramenta, tá bom? Então, me liga. Todo mundo aqui sabe. Às vezes eu não consigo atender na hora, mas eu retorno. Marcelo me liga 300 mil vezes por dia. Mas às vezes eu não consigo atender ele, porque minha vida também não é fácil, deputado, o senhor sabe. Mas à noite, às vezes... Quantas vezes eu e Marcelo já não se falou aí meia-noite? Marcelo, o que foi? Né? Então, nos usa. Eu vou falar como a Celina fala. Às vezes, umas coisas bobas. Né? Ju, me ajuda. Juliana, só dá uma ligada lá, resolve. Graças a Deus, hoje nós temos essa oportunidade de fazer acontecer. E é muito gratificante, gente. Eu estou falando para mim. É muito gratificante para a gente, para mim, saber que nós ajudamos. Gente, vocês não têm ideia o tanto que eu fico feliz quando eu consigo resolver uma demanda naquele gabinete. Eu fico, meu Deus, fiz parte. Deputado, assim, eu estou falando de Juliana, né? Eu sou cria da Celina. E eu estou falando assim, é tão bom você fazer acontecer. Eu digo que hoje, onde nós estamos, a gente está fazendo acontecer. Claro, é muita coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Vamos ser sinceros, né? Eu estava falando para os meninos ali atrás, eu falei assim, vocês estão certos, tem que ir em busca. Tem que ir mesmo, tem que chamar mesmo a presença, vocês têm que correr atrás, porque enquanto você não está ali, né, você vai passando outras coisas. Mas, Glaicon, me coloca à disposição, tanto quanto você, de qualquer uma aqui, você sabe tanto que eu sou acessível. Pede, Ju, tô precisando disso aqui, vamos resolver agora. Tá aqui o Marcelo também, bota ele para trabalhar também, tá, Marcelo? Vamos usar uma coisa simples, passar uma máquina, a gente mandava aqui uma máquina, né, não precisa... Conta de uma bobeira, mas que eu entendo também que às vezes vocês não conseguem, né? Eu entendo também, às vezes, a burocracia de acontecer, mas eu tenho certeza que com o pedido da Celina Leão ninguém vai deixar de atender. Obrigado, Juliana. Obrigado. E agora, gente, vamos ouvir aqui o nosso deputado Tiago Manzoni. Quero dar uma salva de palmas para eles. Obrigado, deputado. Bom dia, gente. Se tiver chovendo aí atrás, galera, eu vou pedir para vocês que estão aí puxar a cadeira e sentar aqui na frente, que aqui tem espaço. Beleza, se chover é só vir. Beleza. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
Alguns de vocês eu já tive a oportunidade de conhecer, outros ainda não. Deixa eu só abrir aqui as coisas que eu anotei. Outros ainda não, mas quero agradecer nominalmente o Wagner e a Viviane, que estão nos recebendo aqui hoje. Obrigado por abrirem a casa de vocês para nos receber. Agradecer o Glaicon, que agendou a reunião. Saudar a todos vocês. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Deixar um abraço aqui para o pessoal da mesa também, o Anderson, o Marcelo, a Ju. E talvez talvez ainda não tenha me acostumado com esse negócio de ser político. Eu sou um parlamentar de primeiro mandato. Desculpa eu falar algumas coisas assim, eu vou falar do jeito que eu penso, beleza? E se alguém não gostar, me desculpa. Mas assim, eu tenho 42 anos de idade. Desde que eu tenho 14 que eu escuto político dizer que vai resolver os mesmos problemas. Já passou um tempo, né? E eu acho que um monte de gente aqui vai morrer e vai ficar esperando político que passa e diz que vai resolver, diz que vai resolver. Eu, para ser honesto, sendo franco com vocês, eu não acredito em promessa de político. Então eu não penso que a solução está no político. Eu penso que a solução está na livre iniciativa das pessoas. O problema é que o Brasil ele foi se moldando de tal forma que não é só que o político ele não faz, ele ainda atrapalha. Então tem que passar uma patrola. Aí depende do político, cara. Meu irmão, é de moer. Outro dia tinha um condomínio, esqueci qual foi a região administrativa, que tinha uma árvore caindo em cima da casa. Os caras queriam derrubar a árvore, não podia derrubar a árvore, tinha que ter autorização para derrubar a árvore ia cair em cima da casa. Um transtorno, porque era só alguém pegar a serra e derrubar a árvore lá. Então, desculpa começar com um desabafo, mas é porque a gente chega aqui e se a gente for olhar, Ju, para dentro da casa das pessoas, tudo que as pessoas podem construir por elas mesmas, elas têm. A maioria de vocês tem sofá em casa? Tem? Tem uma televisãozinha, não tem? Para ver lá? Tem um celular? Todo mundo aqui tem celular? E a gente vai criando um jeito de fazer as coisas darem certo. E na maioria das vezes, infelizmente, o que depende das pessoas públicas, dos políticos, é o que falta. E isso dói o coração da gente, porque a gente anda o Distrito Federal inteiro e presencia essas situações. Então, peço desculpas por começar com desabafo, mas é porque a gente vê isso acontecer tantas vezes que às vezes eu perco um pouquinho a paciência. Obrigado. E aí eu ia começar de outro jeito. Eu ia começar dizendo para Keila que eu peço a Deus que toque na sua vida e te cure dessa enfermidade e que essa doença vá embora do seu corpo. E ela trouxe alguns apontamentos que são os apontamentos de todos vocês. Em relação ao que foi trazido pela Ju, a gente tem que lidar com a realidade. Então, hoje o fato é que, infelizmente, vocês dependem de algumas ações políticas para a vida de vocês aqui melhorar. O que vocês podem construir por vocês mesmos, vocês trabalham e conseguem. Agora, algumas coisas que precisam avançar. A Ju já assumiu o compromisso aqui em nome da governadora Celina de fazer uma reunião com os órgãos que podem contribuir. Então o PEDOT foi aprovado agora na Câmara Legislativa, o governador deve sancionar nos próximos dias, a redação final foi enviada já para o governo deve estar fazendo uma revisão e vai sancionar a lei. O caso de vocês, qual é? Não pode ser objeto de regularização ainda, vai para estudos da SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, para que a Secretaria diga de que forma a regularização pode se dar. Então essa reunião que a Ju falou que vai marcar com a governadora é fundamental e é imprescindível que o secretário Marcelo Vaz, secretário da SEDU, esteja. O Marcelo da CODAB também, os dois Marcelos. Quando eu recebi alguns representantes de vocês no gabinete, eu falei, olha, está muito difícil resolver nesse PEDOT. Mas o que a gente tem que fazer é procurar o secretário Marcelo para que ele diga qual é o caminho que a gente tem que fazer para que haja regularização. Eu não me lembro, acho que você estava comigo no dia, não estava? Tinha gente, eu não me lembro quem estava, o Anderson, eu lembro que estava. E esse é o caminho, e hoje a governadora Celina, por meio da sua chefe de gabinete, assume o compromisso de fazer essa reunião. Eu quero estar na reunião, tá, Ju? Eu quero participar disso,
Foi um compromisso que eu assumi e me comprometo a estar com vocês. De resto, o que a gente pode acreditar que vai acontecer? Uma vez que haja a regularização, e esse não é um procedimento nem rápido e nem simples, é complexo e vai demandar algum tempo, professora Stephanie, mas o dia que isso acontecer, o resto vem junto. Então o problema de iluminação, que é um problema gravíssimo, porque muitos crimes são cometidos no escuro, porque o escuro favorece o cometimento do crime e favorece a não identificação do criminoso. Vai ser resolvido quando regularizar. O asfaltamento das vias de vocês também resolve. E aí um monte de outras coisas vai ser resolvido. Então isso tudo passa pela regularização, que é a pauta prioritária de vocês e que a gente, dentro do que for possível, vai colaborar para que aconteça. Mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui, além disso, que o compromisso da Juliana já foi firmado, eu queria compartilhar 5, talvez 10 minutinhos aqui da forma de enxergar a vida. Tudo que acontece na nossa vida é o somatório das decisões que a gente vai tomando ao longo do tempo. Então, para o bem ou para o mal, a nossa vida hoje reflete todas as decisões que a gente tomou. E eu queria deixar para vocês uns pensamentos. Eu comecei falando que eu tinha 14 anos quando eu acompanhei a primeira campanha eleitoral. Metade de Brasília era azul, Roriz, que a Keila mencionou aqui, a outra metade era vermelha, Cristóvão. Alguém lembra dessa eleição aqui? As pessoas faltavam se matar no meio da rua, não era? Era uma disputa daquelas e a eleição foi definida por um palmo de distância, 14 mil votos. Roriz ganhou, mas o que eu quero falar não é sobre quem ganhou, sobre quem perdeu, era sobre o que os dois prometiam. Saúde, educação, transporte e segurança. Continua. Os políticos continuam dizendo que vão resolver isso. A pergunta que eu fico me fazendo é, por quê? Por que a gente não anda? Por que a gente mora num país que parece que está fadado a viver dessa maneira? Surge um salvador da pátria aqui, outro salvador da pátria ali, outro não sei aonde, e a verdade é que não existe salvador da pátria. E era isso que eu queria deixar de pensamento para vocês hoje. É que cada um é responsável pela própria vida e pelas escolhas que faz. Não projetem sobre os políticos a esperança de vocês, porque vocês vão se frustrar. Façam tudo que estiver ao alcance de vocês para mudar a realidade de vocês. Tudo. Comecem cuidando da família de vocês, porque a família é a base de tudo. Se a família está esfacelada, a vida está esfacelada e a sociedade está esfacelada. Então, nós precisamos preservar a família. Quero me dirigir rapidamente aos homens. Criou-se uma mentira aí que homens e mulheres são iguais em direitos. Mas assim como o Sol é diferente da Lua, biologicamente homens e mulheres são diferentes. E o homem protege a mulher. Então eu quero deixar isso para os homens. Homem não bate em mulher, quem bate em mulher é covarde. Homem protege mulher, homem respeita a mulher, zela pelas mulheres, cuida delas. Então o risco que a professora Stephanie falou aqui, que as mulheres correm ao fazer esse trajeto de noite no escuro, diminui se alguns dos senhores forem com elas para protegê-las. Já é um passo que a gente pode mudar sem depender dos outros. Quero deixar para vocês, adultos, um pensamento sobre as crianças. Elas vão ser o que elas virem vocês fazendo, porque criança não aprende pelo que a gente fala. Criança aprende pelo que vê a gente fazendo. Então, se a gente quer uma geração pacífica, nós precisamos mostrar para as crianças como se vive em paz pelo nosso exemplo. Se nós queremos uma geração que respeite as mulheres, que respeite os idosos, que respeite os mais velhos, nós precisamos mostrar para eles através das nossas atitudes. E eu queria deixar esse pensamento aqui para vocês. Nós é que moldamos o meio onde a gente vive. A região onde vocês moram vai refletir exatamente quem vocês são. Se vocês se respeitarem uns aos outros, vai haver respeito. Se vocês não se respeitarem, não vai ter. E por aí vai. E eu queria deixar para vocês um último pensamento. Os países que mudaram de vida
as cidades que enriqueceram, as nações que enriqueceram, elas enriqueceram por causa da liberdade. Elas enriqueceram comprando e vendendo. Elas não enriqueceram por causa de governo nenhum. Elas enriqueceram apesar dos governos. A gente tem hoje um governo aqui no Brasil, não do Distrito Federal, do Brasil, que não para de criar imposto e atrapalhar a prosperidade. Nós precisamos de políticos que diminuam o tributo e que diminuam a interferência deles mesmos na vida das pessoas. O que eu estou falando para vocês é que tem que ter menos poder para os políticos e mais poder para quem faz a vida acontecer, que são as pessoas no seu dia a dia. E essas escolhas, essa forma de pensar, galera, isso define o futuro. Então a gente define no dia a dia, mas a gente define também quando a gente vai escolher quem representa a gente por meio da política. Política não pode ser feita, eleição não pode ser feita por promessa. Eleição é representatividade. Quem representa o que eu acredito? Eu acredito na família, eu acredito em Deus, eu acredito na proteção das mulheres, eu acredito na defesa das crianças, eu acredito na liberdade das pessoas, eu acredito na responsabilidade das pessoas, cada um responde por si. Isso tudo tem que ser levado em conta. Eu encerro dizendo que cada um é responsável por si e existe alguém que é maior do que todos nós, que pode nos abençoar e mudar o nosso destino. Eu decidi, quando eu era adolescente, acreditar em Deus. E isso mudou a minha vida. Quando eu era adolescente, eu sozinho escolhi ler a Bíblia. Os meus pais iam à igreja, eu achava aquilo chato pra caramba, pra dizer a verdade. Meus pais iam à igreja domingo de manhã e de noite. E eu queria de manhã ver o Ayrton Senna e no final da tarde ver o Flamengo. E isso gerava um certo conflito em casa. Mas na minha adolescência eu decidi ler a Bíblia sozinho. Eu cheguei aqui mais cedo e o Geudo perguntou assim: você não foi na igreja hoje não? Porque o culto que eu vou é 11 horas da manhã. Eu falei: hoje eu vou de noite. E isso mudou a minha vida. E eu queria dizer para vocês que existe um Deus que é cheio de graça, é cheio de favor. Ele é o dono da prosperidade, Ele é o dono da vida, Ele é o dono do nosso destino. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi confiar nele. Então eu encerro deixando esse pensamento para vocês e pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, a família de vocês, e que o caminho de vocês seja um caminho de muita prosperidade. Dentro do que tiver ao meu alcance fazer como político, vocês podem contar comigo. Eu deixo um abraço. Deus abençoe vocês. Obrigado, Glaicon, e obrigado a cada um de vocês por estarem aqui. É isso aí, pessoal. E com a fala do deputado, a gente encerra a reunião.